Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Coletivas de árbitros no fim do jogo, time de nível de Série A parando em time de Série D, grandes estreias, goleadas, grandes e pequenos públicos. Começa agora o raio-x dos estaduais, abrindo uma nova porta, Fred, para a gente trazer um novo conteúdo para a nossa audiência. Então, vamos agora apresentar esse novo produto que vai nos acompanhar ao longo desse início de temporada. É isso, Celso. O 45 minutos, ele é bem marcado pelas suas edições de raio-x. Raio-x de Série A, raio-x de Série B. Fizemos edições de raio-x da Série C, eventualmente alguns programas da Série D, raio-x de Copa do Nordeste, Copa do Brasil. É um tipo de conteúdo que o nosso público acompanha muito de perto. E esse ano, justamente pelas mudanças de perfil até geográfico que a gente teve ao longo de 2025, a gente entendeu que existe um público interessado em também acompanhar de perto um pouco uma espécie de miscelânea de acontecimentos, de fatos relevantes, notícias, curiosidades espalhados pelos estaduais do Brasil. Mas não é a nossa missão aqui, pelo menos nos primeiros programas da temporada, transformar isso numa espécie de resumão. Não é que a gente vai passar. Em São Paulo foram 5 jogos, São Paulo perdeu, o Corinthians venceu, o artilheiro. Não é isso, não é uma visão fechada e quadrada dos estaduais. A gente vai trazer pontos que são do interesse geral. E esse interesse geral, especificamente, dentro da nossa visão. Uma visão que tem no futebol do Nordeste o seu eixo principal, mas que tem expandido o público para o chamado Brasil fora do eixo. A gente sabe que, prioritariamente, não é um torcedor do Flamengo, do Corinthians, do Cruzeiro, do Fluminense. Até temos vários desses times que acompanham regularmente a gente, mas temos dialogado cada vez mais com torcedores do Remo, do Goiás, do Atlético Paranaense, do Curitiba, tá? Então, é essa miscelânea dentro dessa lógica de mercado, tá, e de degrau do futebol brasileiro, geográfica e técnica, que a gente traz esse raio-x a partir de agora, Celso. Muito bem. Então, deixa eu só fazer um convite para você que está nos acompanhando agora. Se você gosta dos conteúdos do 45 Minutos, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário. E se você tem condições e também interesse de nos ajudar financeiramente, até de forma regular, o melhor caminho é o nosso clube de membros aqui no nosso canal. Demoramos um pouco, mas finalmente lançamos, tá? E essa semana saem os vídeos exclusivos, Essa os semana, primeiros. exatamente. Lançamos aí o nosso canal, de membros e esta semana vamos começar a produção de vídeos exclusivos para os nossos membros. Lembrando, para você que aí faz parte aí da nossa audiência regular, que, não tem interesse ou não tem condições também de contribuir financeiramente com o nosso projeto, você não vai perder nada do que é factual, nada do que a gente já cobre, tá? A partir de agora a gente vai começar uma produção nova e exclusiva para o canal de membros, com vídeos sobre histórias, com listas, com resenhas pessoais também, com interação também com nossa audiência. Isso tudo vai estar dentro aí desses conteúdos exclusivos, mas o factual, como esse conteúdo aqui, vai estar disponível de forma aberta para toda a nossa audiência. E a gente vai começar, Fred, falando de algo que talvez seja o que chamou mais atenção
Não tenho qualquer né, dúvida. nessa temporada, nesse início de temporada, que foi a decisão da Federação Cearense de colocar os árbitros de suas partidas para darem entrevistas coletivas ao final dos jogos. Isso é algo que era muito cobrado, não apenas por quem acompanha o futebol como torcedor, pela imprensa, tá subindo aqui os níveis, afunilando para os círculos mais próximos aí do mercado do futebol mesmo, mas chega também isso repercute entre jogadores, entre treinadores. A gente sempre escutou dirigentes também, né, se queixarem de que os árbitros cometem erros que muitas vezes definem os rumos, os destinos de temporadas inteiras, de projetos inteiros, e que pouca coisa acontece de efetiva aí os árbitros que cometem erros. Eu não sei se esse era o objetivo da Federação Cearense, mas esse, Fred, é o ponto que me chama a atenção primeiro. Talvez seja para aproximar o árbitro, a torcida do árbitro, humanizar a função, mas o certo é que eu acho que o árbitro clamado a dar uma opinião, a dar fazer um comentário, principalmente relacionado às polêmicas e aos erros de arbitragem, né? Isso, Celso. E o detalhe é o seguinte: havia uma expectativa enorme Uhum. sobre essas coletivas, e a primeira coletiva que aconteceu, ela foi a mais confusa de todas que vieram depois. Detalhe que o campeonato cearense já teve uma rodada no meio de semana Rodada zero. e agora já viveu a sua segunda rodada, Fred né. inventou 2 termos, se não inventou, mandou bem. Um é a rodada zero e o Data zero. Data zero, data Data zero, isso. zero. data zero, e o outro que eu não se é comum, nunca tinha escutado, fundo de elenco. Eu acho que não fui eu que inventei o fundo de elenco não, data zero Mas esse tem já mais eu mas chance. mas eu acho que estava em desuso, que eu percebo que algumas pessoas, assim, estão tratando o jogador fundo de elenco é uma tucanada sobre a qualidade técnica do cara. É um jogadorzinho fundo de elenco aí. Muito bom, velho, muito bom. E aí, Celso, justamente na primeira entrevista, tá, que deveria ter sido com uma árbitra, a árbitra Rejane, ela não participou, mandou o quarto árbitro, tá. O quarto árbitro falou por apenas 3 minutos. Foi feita uma pergunta para ele, dizendo que: "Ó, quando tiver arbitragem confusa, então, não vai ter árbitro para falar". E aí, a partir daí, ele disse que não falaria mais, que chamaria assessoria e que encerrou, tá. A fala dele é exatamente a seguinte: "Minha assessoria vai estar intervindo aí, porque as perguntas devem ser só referentes à partida, e não posso estar dando resposta do que vai acontecer. A gente vai dar resposta do que aconteceu dentro de campo". Faz um certo sentido, veja só, eh, o repórter, tá, que foi da Rádio Assunção, Kilmer Campos, ele questionou se seriam conduzidas entrevistas com árbitros de arbitragens Polêmica. polêmicas, que não tinha sido o caso, Uhum. inclusive. E aí ele disse: "Ó, eu tô aqui só para falar do que aconteceu no jogo, de como vão ser os procedimentos da entrevista, nada demais também, a Certo. resposta não, mas eu diria que não funcionou, tá? O primeiro capítulo não funcionou, mas eu acho que depois a gente já viu, Desdobramentos mais desdobramentos interessantes. interessantes. E assim, eu assisti, tive o cuidado de assistir antes de começar o vídeo, aquela que me ficou com mais cara de coletiva, que foi a do jogo Ferroviário e Fortaleza, um O jogo 0 a 0. maior, tá, um jogo que aconteceu no Presidente Vargas, e que tem uma estrutura pra coletiva, porque você percebe outras imagens, é uma coletiva com cara de entrevista, né. Em algumas até, Celso, jogos de times menores tem um repórter no campo de uma rádio, É. especificamente, tá. Então, na entrevista de Ferroviário e Fortaleza, essa eu achei que é exatamente o que todo mundo imagina e quer que aconteça. Por exemplo, teve uma expulsão aos 43 segundos do primeiro Isso. tempo, né, um chute na cara. Por que foi 43 expulso? minutos, né? 43 minutos do primeiro tempo. Por que foi expulso? Era para isso mesmo? O árbitro explicou, falou sobre, comportamento dos treinadores e auxiliares técnicos, reclamando de uma briga que teve, uma confusãozinha no final do primeiro tempo, de goleiro retendo demais a bola, segurando o jogo. É o que a gente espera. Isso. Achei uma experiência bem interessante o que eu assisti de Ferroviária e Fortaleza.
As outras me pareceram um pouquinho meio Patinando ainda. precárias, é. Assim, Ferroviário e Fortaleza, ele já tem um certo peso, mas no fim das contas, essa ideia da Federação Cearense, e se já teve antes, eu confesso que eu não me Eu recordo de também ter não tido tenho assim, lembrança, não. em outro lugar. Ela vai ser colocada à prova no Clássico Rei na segunda fase. Na segunda segunda fase, os dois fase, devem é. passar, naturalmente, e não tem Clássico Rei na primeira fase, deve acontecer na segunda fase. Eu digo isso por quê? Porque até as pequenas decisões são amplificadas em relação à insatisfação do outro lado. Mesmo é um lateral que o cara viu errado e isso já pode gerar num clássico um problema maior. E, obviamente, com o Clássico E o Rei. interesse maior da imprensa Exatamente. em É isso ir que eu, nessa coletiva, exatamente né? que eu ia chegar. Ou seja, a coletiva tende a ser uma coletiva no nível Preenchida. de interesse do mesmo nível dos dois times. E ainda, olha, eu tô considerando isso. Se não tiver polêmica, se tiver polêmica, é um tanto óbvio. Tô falando assim, Isso. a arbitragem foi aqui, uma coisinha aqui, outra ali. Mas não é que teve um pênalti escandaloso, nada do tipo, não. Eu tô considerando, ok, se for assim, pelo amor de Deus. Mas onde eu tô querendo chegar? Porque, por exemplo, o Fred achou interessante, ele disse. A gente vai ter um clássico para colocar à prova muito em breve. Será que isso aí, meu irmão, pode evoluir pra gente ver isso um dia no Campeonato Brasileiro, bicho? É o que eu fico assistindo a Porque, entrevista. por exemplo, esse árbitro aqui, nessa altura da vida, ele não imaginava que ia passar por isso, não. Exato. Pois é. Já o cara muito Marcelo 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 Henrique. Henrique, Então, assim, Perfeito, Cássio. Já na reta final o cara de carreira, ele começa a dar tá entrevista. precisando da explicação do que ele faz dentro de campo. Aí será que. Veja só, se valer retroativo, Marcelo de Lima Henrique tem muita explicação para dar Não, nessa vida. veja. Ele passa o resto da vida dando coletiva. Assim, não tem muito mistério, não. Mas enfim, isso assim é uma possibilidade de evoluir para competições. Eu vou ser sincero. Eu vou torcer que sim, Que tá? sim. também. Porque quantas vezes bastava. O cara errou, ok. Pode dizer que errou, só que um jogo não tem VAR, assim, ou então simplesmente o cara explicar por que ele decidiu aquilo. Isso. Em vez de ser aquela loucura que é a cabine de VAR, que de vez em quando parece indução, que é um gritando com o outro. Não, o cara tá ali na coletiva respondendo, não, eu escolhi porque, no meu critério, aquele toque pra mim é falta. Alguns árbitros, o cara pode falar, alguns árbitros não dão, eu não gosto, na minha regra, no meu entendimento da regra, aquilo é falta. Aí o cara, então você pode até discordar em outros jogos, mas me cobre de outros jogos, mas pra mim isso é falta. Enfim, esse entendimento seria, assim, muito importante, porque quantas vezes isso poderia ter atenuado polêmicas. Assim, eu usei a palavra atenuar, porque acabar não vai, porque uma coisa é o cara dizer o critério dele e você, beleza, discorda do seu critério. Assim, O árbitro daquele jogo Coreia do Sul e Itália ia ter muito o que explicar. e Paulo César Oliveira? Mas aí, Celso, voltando, né, pro Outros jogo dias ele não teria que explicar, alguns ele teria que explicar, como qualquer outro árbitro, pro naturalmente. Né? clássico das cores, né, como é chamado Fortaleza e Ferroviário. É o clássico das cores, porque os dois são tricolores, mas no fim das contas, o fato de não são 6 cores diferentes. São 4 São cores. 4, né? São 4. São 4. Só tem uma coisinha a mais aí. Qualquer Preto e jogo azul, né? de 2 times com 2 cores é um Isso. clássico tem as 4. Mas, por exemplo, não. Náutico e Sport, 3. 3. Isso. Em Pernambuco todos são 3. Todos são 3. Mas vamos lá, tá? Léo Simão, que foi o árbitro de Ferroviário e Fortaleza, detalhe importante, tá? Para que todo mundo entenda o procedimento. É uma live, tá? É ao vivo isso. Coletiva, né? Transmitido ao vivo no site da Federação, no YouTube da Federação Cearense. Até onde me consta, há uma restrição em relação a canais independentes de cobertura, né? Ficou Sim, mais restrito. perfeito, isso. Ficou mais Também restrito teve aos isso, viu, veículos Cássio? tradicionais, né? Tiago Minhoca explicou isso numa conversa que a gente teve com ele, né, Celso? Só veículos tradicionais podem Participar dessas entrevistas. Veículos tipo, o que não pode é Canais de torcida. canais de torcida, tá? Canais de torcida ou influencers sozinhos, assim. Você tiver um perfil, você tiver um Cássio, Kempis, tá? Que tem o... Porque Kempis é de um veículo, né? Mas ele chegou a ficar por tempo. O blog. Kempis independente, ele claro que vai poder fazer a pergunta dele, mas... Inclusive, na final da Copa Sul-Americana, até porque a gente lembra, Isso, ele teve até a moral de dizer, não, primeiro aqui. Isso. O Bora Vozão, os do Fortaleza, aí não... Imagina colocar frente a frente, como o Cássio falou, num clássico Ao mesmo tempo, com canais de
de torcida. Veja, eu concordo. Mas ou o cara tá credenciado ou o cara não tá credenciado. Eu acho isso Eu meu. acho Eu que acho, é, eu acho não, isso. Não, mestre. eu acho Sabe meio por quê? polêmico. Assim, veja só. Não, Não, veja, é veja. Tipo Deixa, FIFA. eu argumentar. Eu acho sim. assim, eu acho. Tem um. É óbvio que eu concordo com essa linha, porque o cara vai lá, ele tá. Vai da linha, o cara do Ceará ou do Fortaleza vai na sua linha. Mas o cara está credenciado. Mas Pô, tem níveis de É isso que eu credenciamento. acho. Hoje em dia, então, Cássio. Tem não. níveis. Veja, em campeonato estadual. Não, Tem mas níveis. criar esse nível. Não existe, Tem, não. existe. Pra qual- Existe, por exemplo. Existe. O repórter de impresso não tem acesso ao campo. Não, mas É isso que eu tô não, falando. Não, mas pra Nem, coletivo. nem todo repórter Não, pode pra vir- participar da Mas, coletiva. não, mas esse é diferente, veja. Mas eles criaram o nível. Não, é porque Celso tem um exemplo que eu acho que não se aplica, que era esse do campo. Nesse caso da coletiva, não existe limite. Não Mas- existe, esse nível de imprensa não tem acesso à coletiva. Até Não, o que eu saiba, não mas o que eu existe. tô falando é o seguinte. Mas eles criaram o Eles nível. criaram um novo É. critério. Já existia, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, já existia critérios de É níveis só você de ver que credenciamento. os crachás, eles vêm com números, E, às e, vezes e cores, as setores que que você são pode... os critérios. Tá? Exato. Então, no caso do cearense, Mas o meu. é que a gente- o ponto que eu tô dizendo é o seguinte: esse cara é o nível para uma entrevista que, por exemplo, na hora que Sim. o árbitro sai, aí vem o treinador, aí o cara pode entrar na sala. Não é estranho. não. mas veja só, eu acho que tem um ponto aí, O cara que não na tá ver- proibido de dar é, coletiva, mas- ele tá proibido daquela coletiva. mas eu acho que, primeiro, vou por partes aí. Eu acho que tem que ser proibido mesmo. Acho que um canal de um clube não pode fazer uma pergunta pro árbitro. Eu acho Certo. que realmente Não sei. Eu acho Também que corre o risco de ter algo mais agressivo, muitas vezes não são repórteres, não são jornalistas, então assim, eu acho que vai para um risco e para um grau de exposição do árbitro muito grande, tá? Isso. Veja só, a gente já viu, Não, o cara é um viu, canal de torcida. veja só, a gente já viu Isso, depoimentos de canais de torcida, inclusive falando da gente, exato. aos palavrões, Exatamente. ou não vimos. Já Imagina colocar contra o árbitro que acabou de cometer Isso, um erro isso. contra aquele time. Mas justamente. a gente tá quase, o dia que você fala, que costuma falar, a gente tá quase convergindo. O meu ponto, perceba que eu, quando comecei, eu até disse, até concordo com essa linha, mas o Sim. meu ponto era o seguinte sobre o credenciamento. Então seria muito mais correto, creio, essas pessoas não terem credenciamento. Mas é porque, então, aí chega no... Porque assim, na hora que credencia, tipo, com todo esse perfil não cabe numa coletiva. Eu não Ela não vejo cabe nem problema do não, árbitro, mestre. nem De na do verdade, não treinador. vejo nenhum problema nisso aí. Eu acho que tem um outro ponto. Porque, na verdade, eu acho que o conceito de credenciar tem que se modernizar e se modernizou. Veja só, essas pessoas são produtoras de conteúdo. Isso. Elas Então, podem participar, ter fazer os vídeos acesso à durante o arquibancada. jogo, arquibancada. Isso. Talvez, a questão da coletiva pudesse Fica mais realmente restrito. não ter Eu acho que tem essa, criar uma barreira, eu acho muito estranho. canais nas coletivas, tá? Faz algum sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê tanta gente trabalhando sério, né? Que tem seu público e que Trabalha com tem respeito, acesso com à ética, coletiva. né? A gente, porra, tem cara que faz isso todo dia ali, tá? É o principal frente de alguns canais são as coletivas, Uhum. tá? São as apresentações de jogadores. Enfim, eu acho que o formato que está adotado lá está o ideal. Criou-se um nível, um nível, Uhum. claramente se criou um nível, como existe em grandes eventos. Exato. Num campeonato cearense não existe, mas numa Copa do Mundo existe. Eu acho que se criou um nível e eu acho que foi um passo importante. É melhor assim do que arriscar. Porque vai um desse, tem um problema, acaba Com a experiência. de uma experiência que pode Ser positiva ser pro futebol, positiva. né? Eu convido que todo mundo assista. Está disponível, Federação Cearense, assistir, por exemplo, A coletiva de... Ali, Marcelo Lima Henrique, por exemplo, 5 minutos só dura. Isso, mas é mais ou menos isso mesmo. 5 a 6 minutos, Cássio. Não, só por exemplo, eu queria dizer assim, no sentido, o cara vai lá, né, pegar um vídeo, não um vídeo, assim. São 5 a 6 minutos. A que eu vi de Léo Simão foram 6 minutos, mas o primeiro tá ali, ele calado, esperando só as pessoas se ajeitarem, chegarem, tá? Ali também, né? Então é isso, tá? Vamos continuar acompanhando. Uhum. Gostei. Deixa chegar o clássico aí. Gostei. Exato. eu assisti uma parte do jogo, tá? Eu assisti o lance da expulsão. Uhum. Eu assisti a confusão que se deu depois. Não assisti a questão do retardo de jogo da cera de um dos goleiros, do goleiro Ferroviário, tá? Não percebi, não assisti as reclamações, né, por Das parte da comissão comissões. técnica de Carpini. E o Léo Simão, ele explicou tudo. A hora que ele se impacientou com o goleiro e disse, chegou no meu limite, eu dei o cartão.
por que deu cartão para Carpini, se foi chamado, ele não viu, mas o auxiliar, o Isso assistente é ótimo. chamou. Então, assim, a Isso é gente ótimo. entende mais dos procedimentos e eu acho que, como o Cássio falou, será que um dia vamos ver no Brasileiro? Pô, Eu torço acho pra que sim. eu acho que pode se evoluir para isso, tá? Pode se evoluir para isso. Envolvem várias outras questões, mas só vamos ter a resposta quando tivermos jogos mais contundentes e erros mais contundentes, tá? Porque detalhe, a gente tá atravessando um momento do campeonato que não tem VAR, Uhum. Ainda tá? tem isso. A gente tá atravessando um momento que é o árbitro velha guarda, né? Sem VAR, Mas, tendo que dar as mas explicações. mesmo com VAR vai ser preciso. Com VAR vai ser melhor ainda. É, Quantas vezes vai controverso? exatamente. Eu demais, acho que a gente tem demais. mais dúvidas às vezes com VAR, porque numa dessa, se ele disser, ó, o impedimento, porra, dentro de campo Não é não vi. comigo. É. É, Não foi comigo. não Ou, vi. ou então, Foi muito Celso, rápido. exatamente, É. você considera que Questão que humana, que é técnica. questão humana, né? Que não é um escandaloso, é tipo, tá na linha que só o VAR tiraria. Eu Aham. ó, ali na- Ele É, falou, ali. tipo, coisa de Carpini eu não vi, mas o auxiliar. Aquela bola entrou, É, tipo, entrou. Chegou aí isso. a notificação, a bola entrou, né? Então, esse foi, acho que é um tema Importante, né? diferente, Mexe com as opiniões de todo mundo, claro. né? Porque é um negócio que é o que eu falei. Todo mundo, de alguma forma, quis ouvir alguma explicação Sim. de um árbitro. O Sim. que é que esse bicho definiu? O Se, que é que ele pensou aí? se falava há né? muito tempo, tipo, por que só árbitro não fala? Porque só Todos os outros É. elementos do futebol Falam, menos árbitros. Exatamente. Mas todos mesmo, presidente, Isso, dirigente, comissão técnica, preparador jogadores. físico, treinador de goleiro, assim, só o árbitro que não fazia parte desse processo. 5 minutinhos para os árbitros explicarem o que aconteceu Eu acho que em dentro breve do vão ser campo. 2. Eu acho que a galera vai ser. Sério mesmo, tô falando de grana, não. Eu acho que assim, em breve a galera diz: ó, meu irmão, é uma pergunta, duas perguntas. É só declaração, 2 minutos é só e pronto. declaração. É. Vamos seguir Vamos então, lá. O que mais teve aí, Fred? dentro do Campeonato Cearense, nesse mesmo jogo da coletiva de Léo, Ferroviário e Fortaleza, eu acho que esse jogo, ele é um tema importante para a gente trazer dentro do raio-x. Já tem uma análise, né, que você e Minhoca fizeram desse 0-0, mas talvez essa tenha sido a partida que causou mais incômodo no clube grande pelo seu resultado e pela forma com que o jogo se deu, tá? A gente está vendo Fortaleza numa transição muito crítica, não só de divisão, mas de realidades. O Fortaleza caiu de aqueles elevadores de parque de diversão, né? Lembre não. Aqueles que você. Como é o nome dele? Acho que é elevador mesmo, Elevador, né? elevador. É do Hotel Cara, Fantasma. Isso, tem uma Aqui questão lá, assim. aí solta. É, que despenca. Foi o rebaixamento do Fortaleza, tá? Fortaleza, ele despencou nessa queda para a Série B, porque é um clube que estava completamente estruturado em uma realidade financeira. Não é que é distante da Série B, é que o Fortaleza já habitava uma realidade financeira distante dos times que lutam pela permanência, tá? Tanto que o Ceará foi rebaixado de forma muito mais inesperada, porque foi rebaixado nos últimos 29 minutos do campeonato. O Fortaleza passou o campeonato inteiro dentro da zona de rebaixamento, saiu na penúltima rodada, então não pode dizer que não estava diante de uma chance clara de jogar a Série B. Mas não é isso, Celso. É que o Fortaleza, quanto mais a gente mexe. Mas aparece coisa. Na né? verdade, a gente não pode nem mexer, porque o Fortaleza ainda é muito protegido, tem muito bloqueio. Mas a saída de Marcelo Paes e a urgência quase desesperada de aliviar essa folha vai trazendo à tona informações que assustam, tá? E o Fortaleza vai perdendo jogadores importantes sem custo, por exemplo, tá? Os salários revelados de alguns jogadores, Davidson, que a gente sabia que era quase 1 milhão, tá? Hoje eu tava lendo que o salário do Dielton, acho que é o terceiro goleiro do time, um salário de acima de 300 mil reais. Isso é tá? inacreditável. Principalmente porque tem esse conceito. Não é, tipo, que eu quero dizer é o seguinte: às vezes você contrata um medalhão, pegar Felipe Alves, Sim. do Santa, certo? Vamos pegar aqui esse jogador e vamos transformar ele no pilar, no caso do Santa, as próximas temporadas. Sim, 5 né? anos do Santa Uma Fe. grande liderança técnica, de experiência e tal, e ele não acontece, Sim. certo? Não foi o caso. Esse goleiro já foi um goleiro que não foi contratado para
ser o Foi no titular desespero absoluto. ali, né? O João Ricardo machucado, chegou o Breno, machucou. E aí o Fortaleza foi no desespero trazendo goleiros. O Fortaleza, quando a gente mostra no nosso mercado o elenco de cada um, é inacreditável. Todos têm tem 2 ou 3 Pra goleiros. O posição. Fortaleza tem uns 5 É. goleiros que foram utilizados no profissional ano passado e todos têm contrato. Inclusive João Ricardo. Todos têm contrato, tá? Imagina João Ricardo e Breno quanto ganham, Exato. tá? Imagina João Ricardo e Breno quanto ganham. Enfim, dentro desse cenário, o Fortaleza adotou a seguinte estratégia. É oposta, por exemplo, à do Sport, mas ela é tão arriscada e tão suicida quanto. Veja a escalação que o Pois é. Fortaleza colocou em campo, tá? Contra o Ferroviário no primeiro jogo do ano. Tá? O Vojvoda não fazia isso no primeiro jogo do ano. Carpini chegou e colocou Breno, Rodrigo, Cardona, Mancuso, Lucas Sacha, Pierre, Diogo Barbosa, Crispim, Pochettino, Moisés e Barreiro. Pois é. Basicamente o que Um tinha. time de Série A, É, pô. Isso exatamente. aí é Série A. Isso. Enfrentando o Ferroviário com um homem a mais desde 45 do primeiro tempo. 45 do primeiro tempo. E o jogo foi 0-0 com cara de 0-0. Isso, com justiça. Com chances equilibradas para os dois lados no segundo tempo. Isso. Tá? Isso. Claro que o Ferroviário cuidou mais da bola, deixou o tempo passar, mas teve suas chances. Na avaliação de Minhoca, Breno foi o destaque Isso. do Fortaleza, o O goleiro. melhor jogador em Tá? campo. O melhor jogador em campo, o goleiro, que Isso. precisou trabalhar Agora, para evitar uma derrota. essa escalação, ela tem muitas nuances, né, Celso? Ela. Porque se o Fortaleza tivesse ficado na primeira divisão, a gente estaria debatendo, não foi muito cedo não, já para colocar cavalaria e tal. Ah, Isso. Mas aí ela até assim, como o Fortaleza foi rebaixado, eu acho que me chama mais atenção ainda. Eu disse, caramba, vai pagar. ainda tem isso. Veja, né? esse time que tá em campo, beira o Aham. impagável na Série B. Sim, pô. Sim. Esse aí que tem Esse aí é campo. impagável. Mesmo com Fortaleza orçando 182, 183 milhões de receita operacional, porque tem aqueles Empréstimos. que vai bater 220, mas enfim, a receita operacional sendo a maior da Série B, mas mesmo para essa receita, beira o impagável. Ah, E ao mesmo tempo você fala, se é impagável, e lá se sabe que é impagável, tipo, vai usar até esses jogadores, tipo, vai saindo, enquanto os caras estão aqui, vai E tem uma utilizando. questão Uma teoria também. interessante, tá, nesse É. ponto, sabe? E tem uma questão ainda, exatamente sobre isso. Minhoca analisou da seguinte forma, e eu concordo com essa visão de Minhoca, como aconteceu também com o Sport ali na reta final da Série A, principalmente. Todo jogador que entra em campo vai se desvalorizando, vai se atrapalhando e vai complicando até o próprio reposicionamento que o clube pensa em relação a esse jogador. E para a Minhoca, todos esses jogadores que entraram em campo, com exceção de Breno, eles foram desvalorizados no mercado. Jogadores como Diogo Barbosa, por exemplo, que o Fortaleza pensa em se desfazer O mais rápido que puder. urgentemente. Foi uma lástima. Foi uma lástima, né? Foi Crispim mesmo. Crispim. Outro Pierre, jogador. Pierre, o Fortaleza acabou de comprar. Acabou de comprar. Exato. Aí é Isso. diferente, né? É. Aí é um. Não, esse o Fortaleza já comprou porque, assim, era uma Porque- oportunidade absoluta. de O jogador comprar, foi muito fez um bem. esforço, que era aquele valor, tipo, empréstimo com valor 4 fechado, milhões. aí Aham. compra pra ter a chance de... O jogador foi muito bem na Série A. Você tinha a chance de comprá-lo por um valor. Ele já vale muito mais do que o Sim. Fortaleza pagou. Então, mesmo você com toda a dificuldade financeira, você é obrigado a comprar um jogador como esse, Uhum. tá? É obrigado. Agora, você tem, por exemplo, um dos jogadores, a gente debateu isso no mercado ali na transição, um dos jogadores mais valorizados que o Fortaleza tinha, que poderia gerar uma boa negociação, excelente meia, Matheus Pereira, saiu de graça para o Corinthians. Empréstimo, mas de graça. Veja só, o Fortaleza alçou 74 milhões em vendas. Tá? Teria 9 garantidas. Está resolvendo a venda de Breno, que vai ficar 7,5 para ele. E os outros principais ativos, como o Matheus Pereira, já foi. Onde é que você vai encontrar esses jogadores para chegar nos 65 milhões que o Fortaleza precisa, tá? Para fazer uma justificativa ali. E outra, o contador girando. Tá? O contador Exatamente. girando e a situação. Por isso, esse jogo, para mim, foi um jogo muito emblemático, tá? Porque se entra, se joga mal e ganha de 1-0, já tem uma cara, né? Mas
o 0-0 com homem a mais. E Tá? traz também outro problema, né? Esse resultado de primeira partida da temporada. Traz o ranço. Sim, Ela traz o ranço. Porque traz o ranço, Porque, perfeito. tipo, querendo ou não, Carpini é um novo trabalho. Por mais que a torcida não estivesse insatisfeita com o Palermo, todo mundo entendeu que a era Palermo terminou pelo rebaixamento do Fortaleza, com o Isso. rebaixamento do Fortaleza. Fortaleza foi bem ali no mercado, trouxe Carpini, um treinador que tem visões O interessantes, que problema é esse tipo de jogo para Carpini. exatamente. Mas Foi assim no Vitória. e não por acaso ele veio com a cavalaria, né? Exatamente. Não por acaso ele veio com a cavalaria, mas assim, havia no ar a possibilidade de, vamos botar uma barreirinha aqui, uma pequena barragem, sabe? No ranço. Vai vazar um pouquinho, vai vir um pouquinho do ranço, vai ter gente que Vamos não com a vai. cavalaria, vamos meter um 3-0 Vamos e. abrir ali com 3-0 e começar com, esse ano vai ser diferente. Isso é o oposto. Porque é a aposta arriscada. Quando você faz isso aí e o resultado é esse, aí, em vez de você botar uma barragenzinha, você cria diques ali para vir mais do ranço, né? Carpini foi demitido do Vitória, perdendo pro Náutico na Copa do Brasil, jogo único no Barradão, Confiança. e perdendo pro Confiança na Copa do Nordeste, jogo único no Barradão. Ainda teve uma eliminação inacreditável contra a Universidade Católica do Equador, reserva, com ninguém no estádio. A Universidade não precisava pra nada, não atacou uma única bola e o Vitória perdeu num gol contra do meio de campo. Tá? O time não conseguiu fazer nada em campo. Carpini tem muita dificuldade nessa parte de proposição de jogo, de imposição de jogo, quando você tem um elenco muito melhor, até porque o histórico de Carpini é não ter elencos melhores, tá? E foi horrível a primeira impressão, tá? Mas a tabela e o modelo do Campeonato Cearense é feito para que Se as coisas classifiquem. voltem pro lugar, Para né? que não tenha muito perigo. Isso, e a gente já explicou isso em alguns São duas vídeos. fases, acho que é onde tem 2 fases de grupo. Isso. Perfeito. Essa primeira fase, os clubes são divididos em grupos de 5 equipes, jogando dentro do grupo. Então são 4 rodadas, tá? Para cada equipe, 5 rodadas ao todo. E um bye. 3 se classificam, tá? E aí vai para outra fase quando você enfrenta os do outro grupo. Então, porque não é só é desenhado de uma forma que não há como Fortaleza e Ceará se enfrentarem numa semifinal, nem se forem mal. Isso. Nem se forem mal. Se o Fortaleza desandar, não tem como se enfrentar na semifinal, porque a semifinal ela é dentro do grupo, desse grupo que se tem hoje, né? Exato. Então, que vai virar 3, vai jogar contra os do outro grupo, mas a você semifinal é dentro volta, dele. Tá? exatamente, Então, volta pro grupo inicial. o pior que pode acontecer é um cair pelo meio do caminho, mas só se enfrentam na segunda fase e na final. Na final. Tá? Nem na primeira, nem na semifinal tem como ter esse confronto. E a gente segue, Celso, agora saindo do futebol cearense, que acabou tomando aqui a primeira parte do programa, e a gente entra num giro, começando pelo Campeonato Paulista, porque no Campeonato Paulista, eu acho que é importante a gente reconhecer quando as coisas merecem o destaque, merecem inspirar torcidas, tá? 37.089 pessoas para a estreia do Corinthians, tá? Na sua arena, dentro de casa, goleada em cima da Ponte Preta. A Ponte Preta vive um colapso. Eu acho que chamar atenção para esse público, tá, Celso? Pô, dia 10 de janeiro, 11 de janeiro, você colocar 37 mil pessoas no estádio, na abertura do Campeonato Paulista, Vamos lá. é uma consolidação gigantesca. Da relação, É, até com o estádio também, né? consolidação de tudo, de tudo. É óbvio que é elogiável demais, mas eu tenho uma outra visão, uma visão que simplesmente não é crítica nenhuma à torcida do Corinthians. Eu só não ficaria focado só nisso, ao que o Corinthians fez. O Náutico jogou com 10 mil pessoas sexta-feira de noite. Sim. Assim, proporcionalmente, assim, é tão diferente assim. Veja, Náutico, que subiu da C para B. O Corinthians tá vindo o título da Copa do Brasil, tá? Assim, o que eu pode dizer, mas o Náutico subiu. O Corinthians acabou de ganhar a Copa do Brasil. Náutico e Maguari, sexta-feira de noite, tinha 10 mil pessoas nos aflitos. Pagando ingresso. Não tem mais todos com a nota, não tem futebol solidário, tem nada. Pagando ingresso. O público do Corinthians é excepcional. O Bahia com o time C, quase 19 mil pessoas na Fonte Nova. O C. Meu irmão, tudo bem que seja um C caro, né? Mas assim, mas é o time C do Bahia. Isso. Então, assim, esse público do Corinthians é excepcional.
absolutamente normal. Teve um momento que o Corinthians, não sei exatamente decorado, mas foi uma cavalaria. Era isso que eu, Era quando você 20, perguntou se tem tanta diferença em relação ao Náutico. Pra mim, a minha resposta era essa que você vai trazer agora. que era Que é todo jogo, meu amigo. 20, mas foram 20 jogos, acho que até mais do que isso, acima de 40 mil. Mas tá quase isso, mas é tudo acima de 40 mil. Então, o Corinthians, na verdade, ele fez. A gente teve até esse debate ano passado. Debate não, assim, uma reflexão sobre isso. Que. Por isso que eu tô falando que o elogio ao Corinthians ele se mantém. Mas eu só não colocaria o do Corinthians porque eu acho que o futebol brasileiro, nesse momento, não é o Corinthians não tá sendo diferente. Ele teve o maior público, mas ele não foi. Não tá todo mundo aqui no chão e o Corinthians botou aqui. Eu acho que tem muita gente levando. Quando o Flamengo jogar no Maracanã, meu irmão, vai ter. O próximo time aqui vai ser o Flamengo, que ele jogou fora de casa. Quando o Flamengo for E mandante. jogou com sub-20. E jogou né? com sub. Não, tô falando, quando o Flamengo jogar no Maracanã. Ele foi mandante, mas ele jogou em Foi o Volta mandante, Redonda, foi. não era o português. Foi. Foi o mandante. Ah, ok. Mas quando for mandante do Maracanã, quando for o jogo do Maracanã, na primeira fase, vai aparecer aqui, provavelmente. Vai ter 50 mil pessoas no Campeonato Carioca. E outros estaduais estão fazendo dessa forma. Eu acho que o momento atual do futebol brasileiro, ele recupera. Eu sempre falo, muita gente tem o saudosismo nos estaduais, ele existe porque os estaduais eram campeonatos melhores e maiores. Isso eu até reconheço, pô, tem campeonato de turno, campeonatos duravam meses. O Pernambucano esse ano, pô, em 31 de janeiro vai acabar a primeira fase. E só tem uma fase, não é que nem o do Ceará, não. Tipo, 31 de janeiro, o jogo seguinte é mata-mata. 31 de janeiro acaba a primeira fase. Então os campeonatos são diferentes. A gente Mas acompanhou o campeonato estadual com 2 turnos acabava e em 2 julho, fases cada um. a final era em final de julho Final de turno. e o brasileiro começava em agosto, o brasileiro era menor. E a final da fase, final do turno, final de Então, tudo. essa diferença existe. Mas, dito isso, os públicos não eram o que as pessoas lembram. Muita gente lembra assim, cara, um jogo ou outro, cara, meu irmão, Bahia pegou Itabuna, levou 30 mil. Isso, meu irmão, isso é uma fase final do Baiano, uma final do... o joguinho da terceira rodada era 2 mil pessoas. 1.000 pessoas, 1.500, 2.000. Em alguns momentos, eu lembro da rádio, 3 mil pessoas, já que bom público. E detalhe, era anunciado como bom, tinha 3 mil pagantes deixados. Então, assim, mas esse Eu momento. acho que os anos 90 que a gente viu foi o de menor público. Não, mas no os estádio. anos 80 também, é isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando, pra gente não achar que é anos 90. Você vai, Carlos Celso Cordeiro, ele lançou aqueles livros que tem todos os jogos. Pega lá, pra quem tem os livros de Carlos Celso. Vai lá, pega Náutico Santa Esporte, E sem 1984. televisão, viu? Joga Só contra rádio. América. Exatamente, só rádio. Então, isso era em todo lugar. Não era só Pernambuco, era assim, Ceará era assim, Bahia era assim, e hoje o perfil é diferente. Esse Náutico e Maguari, antes do Todos com a Nota, quando é que, assim, 10 mil pessoas era público de clássico, pô. Então, Ainda é, às vezes. ainda é, às vezes. Então, assim, o público do Corinthians é excepcional, mas de forma curiosa, o futebol. É só ver as médias de público do brasileiro, todas elas de 25 mil, 26 mil pessoas. Eu acho que as pessoas estão indo mais hoje para. Não, sem dúvida, sem do dúvida. que- Voltar ao estádio. E o Corinthians. E ao estádio voltou a estar na moda. O Isso. Corinthians, então, o diferencial dele é a regularidade. Muito mais do que esse 37 mil é saber que No vai próximo jogo também. vai ser isso aí o campeonato que vai ser o ano inteiro. Eu lembro de um debate que a gente teve ali, Copa do Mundo de 14, um pouquinho depois, sobre essa questão da cultura de estádio, que eu dizia ali, no final das contas, é mais cool você chegar na rede social e colocar foto de você na sua sala, comida farta, televisão varanda gourmet. grande, na varanda comer, assistindo o jogo, né? Se É. hoje tem jogo, caiu isso. Acabou, isso acabou. É muito mais cool, valoriza muito mais. Acho que a pandemia ajudou, Valoriza muito mais estar no estádio. eu acho. A experiência é valorizada, o cara até mesmo romantizando questões antigas, estar na arquibancada, né? Exato. Então há um valor de novo em ir para o estádio. Claro que aí você precisa combinar com uma série de fatores, né? Do próprio estádio ter uma capacidade básica de recebê-lo até o desempenho dos times, tá? Corinthians estreou com Pedro Raul, inclusive, né? Voltando, né? Sendo utilizado, né? Um jogador que o Corinthians arcou com grande parte do salário no Ceará, mas chamou de volta. Estava numa possível negociação para o Inter, mas não aconteceu e o Corinthians vai colocá-lo em campo porque ele fez um bom ano no Ceará. Fez. Tá. Assim, de altos e baixos, Mas mas quando você vai ver o saldo, um bom ano. bom ano. Agora um jogador de quase R$1 milhão também, né? Jogador Mas de mais de mesmo com 800 esse mil. bom ano, o Corinthians ainda não ter conseguido negociar, que me chama a atenção. É o valor do É salário. o valor do salário. É o Não, valor mas do até, salário. não, mas até pro mercado É estrangeiro. porque chegou no. Pro estrangeiro, ok. Sabe o que é? É que eu acho, Maestro, que deu. É que até o estrangeiro tá caro, pô. Eu acho que deu uma
A gente teve, e eu acho que é inevitável, em algum momento a gente vai enxergar isso com mais clareza, mas a gente teve um momento de inflação, assim, dos valores Total. do futebol brasileiro. SAFs e Não, Liga. as SAFs, Eu ligas. acho que a turma da Série B quebrou, inclusive. Eu acho que a Série B já quebrou esse ano. Eu também acho. A gente vai fazer um programa sobre isso. Então, acho que teve esse momento e essa. Porque não eram contratos de 6 meses, né? Vou te pagar aqui R$350 mil para você jogar. Não, era um contrato de 3, 4 anos. Celso, Isso e honra. Isso é herança. E honra. Ah, Tem um contrato no Inter superior a 500 mil. Um contrato no Pronto. Inter similar ao de Pedro Raul. E honra, pô. Não O existe. próprio Pedro Raul. Não existe. Pedro Raul, Celso, pelo que ele fez no futebol, ele deveria hoje estar num degrau De de 350. 300 mil. Assim, e a gente achando, pô, fazer um grande investimento, Isso. trazer um cara pra resolver. Pedro Raul aqui vai resolver pros times de baixo, obviamente. E vai chegar aqui para uns 300, 350 mil. 1 milhão, meu amigo. 800 Ou mil, 800 né? mil, Que é mais ou é. menos por aí. A gente não sabe. Cavalice. É muito fora da realidade, tá? E aí é só olhar pra cá também. Pronto, perfeito. 3 milhões, Perfeito. né? Como é que paga? Que o Cruzeiro paga a maior parte, tá? 3 milhões. É. Gabigol. O cara tem que fazer 8 gols mesmo. Já chegou, pelo menos fez um gol na estreia no Santos, né? A gente tava com medo se ele ia ser Gabigol, ia ser só Gabi, né? É. Mas já chegou pelo menos fazendo gol, uma virada do Santos, né? Sobre o Novo Horizontino. Time duro. É. Time duro. E assim, para o que o Santos vem apresentando, não é um negócio. Já não é mais aquela diferença de outros tempos, não. Virada importante aí. Virada difícil, né? Vê esse detalhe aqui, tá? Sabe quanto Gabigol tem a receber do Cruzeiro Ah, por contrato? ah. 105 milhões. Caraca, Ele tem contrato até 28. meu amigo. 105 milhões de obrigação contratual do Cruzeiro com Gabigol, que tirou o Cruzeiro de uma final de Copa do Brasil. Com displicência. Com displicência. Talvez uma questão técnica ali, mas uma prepotênciazinha, né? Uma falta de concentração 105. básica. 105. Até 2028. Salário de Dinheiro. 3 milhões por mês. Dinheiro. Imagine Sérgio Oliveira. Seguindo, Vamos chegar lá. ainda dentro do Campeonato Paulista, tá? A gente tem algumas outras nuances interessantes. E aqui. Detalhe, a gente brinca Sérgio Oliveira, mas também é outro nome. Felipe Alves, do Santa Cruz, né? É, sim. Sim. Tu tá ligado que o contrato é de 5 anos. que estamos aqui. Meu irmão, assim. Só pra deixar o registrado, é um absurdo num nível assim que. Pessoal, Mas você sabe que redigiram errado, não é possível assim. você sabe que tá programado. Um dos vídeos. Um dos vídeos é os piores contratos, né? As piores contratações, os piores contratos Pô, ótimo vídeo. da história Vocês do falaram futebol. isso, Já falamos, mas já tá prometido. esse Veja, vídeo. esse de Felipe Alves, assim. Ele é dos piores. Ele é dos piores. Tanto é que ele puxa a ideia. Sim. sim. Isso é. Meu irmão, Exato. 5 anos. 5 anos pra Felipe Alves. O cara chegou com 36, assim. Assim, mas enfim. Só É o que eu falei. E uma parte da torcida do Santos pensava que era 3. Aí quando vazou 5, a turma. Não, pô, é 3, pô. Não, falaram 3 achando ruim. Então, mas né? aí ó, são 5. São 5. É o quê, pô? Eu vou começar essa tela aqui na ordem inversa. Vou começar pelo Mirassol, tá? Porque o Mirassol teve uma mudança profunda no seu elenco. Tá? Profunda. Saíram muitos jogadores titulares, referenciais. Chegaram outros de um nível série A-, B+, e olhe, tá? E Deu-lhe no São Paulo. deu no São Paulo de 3-0. O primeiro gol, que é o gol de Mugni, né? 2 jogadores do Ceará, né, já estão lá. Mugni fez o gol, Galeano estreou no segundo tempo. O gol de Mugni, a bola sai do goleiro do Mirassol. Vai passando. Vai passando, vai passando. Detalhe, tem um aperto do São Paulo na saída. Continua ali, tocando bola atrás. A Até bola achar uma saída. passa pelos jogadores ali. E termina numa finalização, tem rebote, Mugni empurra pra rede. Mugni é um dos que trabalha a bola lá atrás e ainda é o que finaliza a bola lá na frente, tá? Então, Então, né, alguma coisa na água do Mirassol. quando a coisa parece que tá estruturada, e o treinador tem muito clara a forma de jogo, né? Porque aí você pega a escalação, você fica... Meu Deus do céu, Pode. assim, Eu me abstenho.
Hã? Eu me Eu me abstenho. abstenho, assim, não. Pra quê? O que é que eu vou falar, né? Inclusive, quem souber aí, meu irmão, tá com um pote de ouro, porque. Deixa eu ler aqui a escalação do Mirassol, tá? Escalação, deixa eu ver se eu encontro aqui a escalação completa do Mirassol nesse jogo. Vamos lá, tá? Walter, tá? Ex-Corinthians, né? Isso. Daniel Borges, lateral direito. João Vitor, Luiz Otávio, zagueiros. E Reinaldo, lateral esquerdo. Por mais uma temporada. Mas Ne- com a Libertadores já tem que ficar mesmo. Neto Moura, tá? De meia. Não, titular, de meia não, de volante. Volante Neto agora. Moura, Zé Aldo e Mugni fechando o meio de campo. Mugni Mugni. fechando o meio campo. Neto Moura, Zé Então, Aldo e Mugni. um time defensivo. Alisson de um lado, Shailon de outro e André Luiz na frente, tá? Esse 3-0 em é o cima de São Paulo. Mirassol, tá? Entraram no segundo tempo Yuri, Galeano, Carlos Eduardo. Tem 2 Carlos Eduardo, né, que entraram lá. Então, assim, Cariús não entrou não, tá? Não, né? Cariús banco da estreia. Então, impressionante esse resultado do Mirassol contra o São Paulo, que jogou, tá? Com seus titulares, tá? Lucas Moura jogou, tá? O São Paulo, Luciano jogou. O São Paulo, Sabino, Bobadilha, Marco Antônio, São Paulo dentro da sua força máxima Mas disponível. a crise lá tá muito braba. Mesmo. Na hora que esse jogo tava acontecendo, tava passando no Fantástico uma reportagem de 7 minutos. 7. Sobre indícios de irregularidade na gestão de São Paulo, que chega a 11 milhões de saques. É um absurdo, assim. Sim. Tem muita pauta aí, viu, Fantástico? Assim, olha aí, olho no tema. Siga nesse tema. Siga nesse tema aí. Follow the money, né? Follow the money. E o que eu tava vendo é que a torcida do São Paulo estava dividida assim, entre o jogo e a reportagem. Inclusive, obviamente, está disponível aí para quem quiser assistir. Mas essa reportagem, ela só escancara o tamanho da crise do São Paulo. Porque é na hora que... Veja, dificuldade para montar elenco, para pagar, e de repente tem 11 milhões sumindo desse jeito. Meu irmão, Isso já com provas, assim, né? Imagino que deve ter por aí outros cenários desse valor. Então, nesse caso, esse São Paulo que perde do Mirassol, o resultado, veja, o placar, obviamente, mas o resultado, Fred, não era muito diferente do que se esperava não, tá? Sim, sim. Mas assim, Cássio, A porradinha foi grande, o mas assim... Mirassol o lutou. Mirassol ganhou do São Paulo, mesmo com esse time em formação, mesmo com esses nomes de coisas, bebê, veja, era meio até o que o esperado, tá? O Mirassol, meu amigo, ele mudar tudo e continuar jogando o mesmo padrão. É o sonho de qualquer impressiona. time, né? É o sonho de qualquer time. E uma armadilha para a maioria dos times que vai tentar seguir aí, beber dessa mesma água. Tá? E aí, 2 curiosidades relacionadas a fatos recentes envolvendo o esporte que merecem ser registradas aqui. Tá? Primeiro, o Carné, goleiro que o esporte estava negociando. Tá ligado que aquilo vai virar carnê, né? Vai. Eu tinha... Veja, eu só não tive coragem. Vai virar carnê. Eu acho que eu não tive coragem da Enter. Eu cheguei a Marcelo Carnet. Vai virar carnê. Marcelo Carnet. Ele Detalhe. E é Carnet aberto, viu? Bíblia da Morte. Né? Bíblia da Morte. Craque do jogo, tá? Velo Clube Botafogo, São Paulo, 0-0. Ele foi eleito craque do jogo, então já tem um tijolinho a mais, porque algumas pessoas estão esperando ele, tá? Pra pós-Campeonato Paulista. Caso o Sport não... Ainda tem isso? Não sei se Thiago Couto fica, não vai ser só Halls goleiro, né? Então, o Sport precisa de mais um goleiro aí. E veja só, restam 7 jogos pra Carnet, né? No Carnê. Vai ser carnê. Tem no como Velo não. Clube. Carnet, Marcelo Carnet. E aí outra que queimou minha língua, porque eu escrevi no Twitter, falei aqui no programa. Meu irmão, se fosse antigamente que o cara levantava a camisa... Aqui, ó, Eu avisei ele. Eu aviso, toma aí, Fred. Everton, veja só, não estava treinando lateral direito. Perdão, lateral. Não estava treinando no Sport. Confundi com o Felipe. Nem no Sport, nem em time algum. Tá? Ele estava parado. Parado. Ele fechou com a Portuguesa de quarta para quinta-feira.
ele não estava fazendo pré-temporada. Talvez ele estivesse correndo aí, Se preparando. se preparando fisicamente É, sozinho, né? é, Ele chega, particularmente. ele chega. Eu achava que ele não ia nem ser relacionado. Jogo, pô. Jogou, entrou no finalzinho do jogo, tá? Mas jogou, detalhe, apresentado como atacante Com ponta, né? e jogou camisa 7. A camisa de Everton, na portuguesa, é camisa 7. Tá? E entrou ali no segundo tempo. Portuguesa que perdeu em casa 1-0 pro Palmeiras, né? Então, esses foram os fatos aqui que a gente traz do Campeonato Paulista. Relacionados de certa forma também, né? Exatamente. E aí a gente mergulha, Celso. Vai dar um giro no Campeonato Mineiro, porque uma das estreias esperadas desse final de semana, né, nacional, obviamente, se tratando do treinador da seleção brasileira das últimas Copas, Tite, estreou perdendo, tá, para o Pouso Alegre e utilizou uma composição de time que foi a mesma do Bahia, que a gente acompanhou de perto, e que algumas equipes estão fazendo isso esse ano. Ao invés de. Porque o que é que acontece com clubes como Cruzeiro, Atlético e Bahia? Os elencos estão muito grandes. E por elenco grande, considere também jogadores emprestados. E vários voltaram. E tá naquele momento do ano que você ainda não Arrumou destino. arrumou destino ou deixa jogar algumas partidas para ver se o treinador quer aproveitar ou não. Tá? Então, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Mineiro, como o Bahia, optaram pela lógica de reservas, regressos, que são os reservas bem reservas, tá? Reservas que não são Pouco utilizado. pouco utilizados, regressos, os caras que estavam emprestados, e sub-20. Foi essa a composição. O Cruzeiro perdeu pro Pouso Alegre, tá? O Atlético Mineiro empatou com o Betim. Essa imagem que a gente tem é Hulk nos camarotes, tá? Porque Hulk estava Essa em história viés de de Galo negociação e Fluminense. com o Fluminense. E aqui eu destaco o Bahia, Celso, que utilizou a mesma fórmula, tá? Um detalhe sobre o Cruzeiro, curiosidade. Vitinho do Náutico, Sim. que o Náutico conta, né, para voltar, foi utilizado por Tite, tá? Não foi titular, mas foi utilizado por Tite nesse jogo, em que o Cruzeiro perdeu do Pouso Alegre. O que me chama a atenção é que o Bahia foi para a fórmula e é o único que ganhou, e ganhou bem, tá? Do Jequié. E assim, Celso, eu vi parte significativa do jogo, não parece um time formado por reservas, regressos e sub-20. Você no papel mesmo, Nesse caso, era um olhar time para o com Bahia, e era um já é time mais forte do que Cruzeiro e Atlético Mineiro. e era um time com Rogério Ceni, assim, não é um time com Isso. treinador Assim como foi com o secundário. Tite e como Não foi com o Sampaoli. não é um Essa time foi não é um a. time secundário. O... Veja, a tendência do Bahia é essa, pô. Sem alarde, o Bahia contratou essa semana o lateral direito do Estudiante. Aí não sai os valores, mas aí o GE é 15 milhões de reais. O Estudiantes acabou de ganhou 2 títulos no fim do ano. Ganhou o Campeonato Argentino do segundo semestre, o Clausura, e o Troféu de Campeões, que é como se fosse o final do Campeonato Estadual, a final dos turnos, né? Só Sim, que já sim. lá é outro título, que é o Troféu de Campeões, e venceu a final. O cara chega aqui, parece um menino, chega 21 anos. Tu viu o vídeo dele chegando no clube? Menino. Parece um menino chegando e tal, mas ali tem 15 mil. Assim, O time de ontem, Cássio, jogou o Cauê Furquim, que foi tirado da base do Corinthians Não, por 14 milhões. o ataque era sub-17. Sub-17. Titular da seleção brasileira. E Dois, né? dois titulares e o outro que é mais novo, mas com potencial enorme. Juan Pablo. Que o Furquim tá chegando em 17 agora. Os meninos, Juan Pablo e Del, estouraram, né? Detalhe, existe a seleção sub-16, mas eu tô falando é porque não existe campeonato sub-16. Isso, né? Isso. E Cauê Furquim é a seleção sub-16, né? Eu acho que é. Com a certeza que é. Porque para ser a joia do tesouro corintiano. Ravel trouxe um número muito interessante ontem no programa que eu gravei com ele, né? Porque, inclusive, foi algo que a gente trouxe antes mesmo da análise da partida. A gente falou rapidamente. Só para dizer que ele. Desculpa, ele não foi convocado na outra, Tá. só para deixar claro. Foi 3 dias que a seleção foi convocada. Mas é, sem dúvida, uma joia da base, né? Aquele rolo todo com o Corinthians. É porque, cara, se foi convocado há 3 dias, ele já não tem mais idade. Aí ele já não pode estar no 16. 16 era 2025. É verdade. Ele agora é sub-17. Ok. É verdade. Mas. É porque é pelo ano do nascimento. Né? Detalhe, tem Mundial Sub-17 esse ano, é anual agora. É anual agora. Agora é anual. Já, lá em Dubai, né? Isso.
Deixa eu lembrar aqui o que eu tava falando, Tá falando cara. dos valores, né? Sim, aí a gente falou da questão do perfil de interiorização, de certa maneira, do Campeonato Baiano, né, que tem times mais espalhados pelo estado do que a gente costuma ver em outros centros. Mas outro ponto que a gente destacou, antes de começar a falar da partida, foi do perfil desses jogadores do Bahia. Porque é como você pontuou, dá para você colocar aqui nesse grupo, né, nesse bloco, de Sim. times que fizeram essa mescla de jogadores titulares, de reservas, regressos e jogadores da base. E a ressalva que Ravel e eu fizemos foram duas, na verdade. Primeiro, que aí um número que Ravel trouxe, né, que me deixou muito impressionado, que em valores de mercado, o Bahia tinha embarcados nesse time C 200 milhões de reais, certo? De valores de mercado. Inclusive já com atualização, porque o Corinthians tentou contratar o Juan Sim. num gap ali Tentou de renovação de devolver. contrato, tentou Isso. devolver o balão ali e não conseguiu. No fim das contas, o Bahia É mais do que renovou. balão, é quase sequestro. O Bahia renovou com o Juan Pablo porra, agora multa mais de 100 milhões de reais para time do Brasil, mais 200 Essa milhões. questão de multa para times do Brasil vai acabar. Vai ter que Porque acabar. o próprio Bahia é Isso. o Um catalisador o disso aí. catalisador disso. É. Eu já falei aqui. Não entrei muito nesse assunto na época porque Justamente o caso de de Cauê, né? Furquim, né? É porque assim, o Corinthians e seus pares ali, Palmeiras, Flamengo, Cansaram de fazer isso. merece o que aconteceu, Isso. tá? Foi a história toda Isso. assim, A história inteira. história inteira. Agora, se você for No pé da no letra. pé da letra, o Bahia não é um clube brasileiro. Assim, quando ele vai tirar um jogador, ele não tá tirando. O Bahia é um clube brasileiro. O dinheiro não é brasileiro. É isso. Tá? Essa é a Corrigindo a questão. frase, o Bahia, obviamente. Até porque não precisa nem corrigir, né? É. Todo mundo sabe que o Bahia é um clube E brasileiro. você mesmo corrigiu. O dinheiro do Bahia é o capital estrangeiro. Exato. O Bahia está utilizando um recurso estrangeiro. Para ter acesso a É. valores de mercado mais baixos através Isso. de um clube brasileiro. Mas a gente viveu eras em que estatais brasileiras eram utilizadas por clubes para tirar jogador do Bahia, do Sport, do Náutico Perfeito. Santa. Então, Perfeito. assim, meu amigo, Perfeito. uma vez na vida pode. Mas é importante Mas é entender importante que a a lei gente se já ajustar. tem isso no radar. Mas eu acho que a tendência. Eu concordo com a Também tendência. acho, Eu eu acho concordo. que isso não deve durar muito, não, tá? É. A lei precisa se ajustar. Como a gente falou, o Bahia acaba sendo Mas um até. catalisador e Mas não é dificilmente. só por causa do Bahia. É Não, não é. porque. At- não parece ter volta. Sim, Essa história do MCO, do Multi-Club Ownership. Isso. Assim, que esses grupos, Conglomerado. esses conglomerados, a palavra que eu tava buscando era essa, ver o grupo, mas era conglomerado. A tendência é que se proliferem. Assim, não existe um mecanismo para brecar isso. E a partir disso sempre vai ter. Brechas. Não. A brecha no Brasil é É. absolutamente natural que grupos desse tamanho, a proliferação de grupos desse tamanho, que eles tenham um lugar. Quais são os dois lugares que mais revelam jogadores no mundo? Brasil e Argentina. Qualquer dono de um grupo, qualquer acionista de um grupo como esse, Vai ver seria burro de não ter um braço no Brasil. Exato. Sobretudo, com esse se existe perfil. uma lei que diga, olha, se tu tiver no Brasil é mais barato. É mais barato, Aí, meu irmão. Exato. E eu acho que nem é uma lei, eu acho que é uma questão contratual mesmo. regra. Perfeito, mas obrigado. É calculado pelo salário, tá? Aí no exterior é que você bota um valor mais. Você libera. No Brasil você tem que fazer uma proporção com o salário. Entendi. Perfeito. Então, aí a outra ressalva que a gente fez é que, além de ter este valor de mercado embarcado, a gente fez questão de pontuar que isso não diminui o feito desse time, de ir lá e meter um 4-2. A gente só quis mostrar que o Bahia é um novo Bahia, que não é mais o Bahia de 8 anos atrás, 5 anos atrás, né? Que dificilmente teria condições de ir lá e buscar Furquim da forma como buscou junto ao Corinthians, né? Mas é uma vitória que foi realmente, de acordo com a análise de Ravel, sobretudo, foi uma vitória construída com autoridade, certo? Foi construída de forma lógica, não foi um resultado ao acaso, apesar de o Jequié ter
chegado a Sim, empatar, sim, ter sim. chegado a encostar, mas foi um resultado bem construído. E aqui a gente tem uma imagem que saltou aos olhos Pois nessa é. rodada também, né? Que o Barradão, terra arrasada, meu amigo. Impressionante, pô. Assim, Olha, uma Uhum. vez, eu vou me Virou defender. barrudão. Como é que é? Virou barrodão. Isso aí é grama com tu viu que tratamento. teve na TV da Bahia, o cara confundiu lá no Rabadão. Eita! Ele parou no meio, né? Ele, no Barradão. Aí é bronca pesada, pesada. Quase que a gente só. Que um dia a gente falou aqui no. Foi. E aí voltou. Mas só um ato falho de um. Enfim, qualquer dia a gente conta num vídeo para membros. Mas isso aí provavelmente provavelmente esse é tratamento da grama que deixa essa cor. Uma vez o Arruda tava assim, aí o Santa Cruz colocou uma foto, aí eu comentei. Veja como faz tempo, pessoas. Aí eu comentei, mas já era no Twitter já. Porque o Twitter existe desde 2009. Né? Aí eu disse, pô, o gramado do Santa Cruz tá sem condições. Aí Tininho, que era, não sei se ele acho que era diretor, não era presidente, mas era diretor, e disse, Cássio Zirpoli, isso é um tratamento no gramado do Arruda. Detalhe, era verdade, mas só para dizer assim, se o gramado estava horroroso, mas tinha uma explicação técnica para tá aquilo. A questão é, poderia ter sido 2 semanas antes para não estar ao vivo na TV. Mas aqui não foi não, tá? Aqui foi praga. Praga. Não, geralmente são herbicidas para conter. Mas veja, se foi praga, é trocar o gramado inteiro, porque geralmente é justamente para conter praga. Mas seja qual for. Não, mas praga sim, soltaram a praga. O Ceará e o Fortaleza foram rebaixados na última rodada pelo Vitória. Essa grama ali. Mas tem mais de 50% de Rogaram a praga. Rogaram a praga. Mas aí teve uma praga que queimou. Mas veja, o que Cássio tá falando faz sentido, tá? Tem claro. alguns tratamentos. Não, já deve ter sido iniciado o tratamento. Isso. Né? E aí deixa o gramado com essa cor, assim. É utilizado nitrogênio, ureia, mas por amônia. vezes, Celso, não sei se foi esse o caso do Barradão, mas por vezes não muda nem o nível do gramado. Para os jogadores, ele continua. Exato. Só a cor tá ruim, mas o piso continua ok. Mas tá horroroso. O Vitória que conseguiu, né, mais um. Que inclusive é a Green Life, né? Green Leaf, que aqui assumindo. Tem uma diferença muito grande de Green Life para Green Leaf. Mas veja, foi ruim botar. Foi ruim colocar a marca de Green Leaf aí, viu? Não. Não, isso aí é até pior. Isso é o. Isso já é o novo patrocinador. Isso é o name rights do estadual. Ah, tá. Mansão Green. Do estadual? Aí é Campeonato Baiano, Mansão Green. Então é o Mansão Green. Aí no dia da estreia. Não tava Green, né? Tava Green. Detalhe que quando o Cássio soltou Mansão É verdade, Green, não tem tiração de onda, não. Eu não sei o que é Mansão Green. O que é Mansão Green? É coisa de aposta, né? Eu já li, mas não é uma casa de apostas. Eu confesso que eles é que tem que explicar, eu ainda não sei exatamente o que é. É uma mansão de influenciadores de apostas. Certo, eu não sei exatamente o que seria isso, mas enfim. É agora. Não é? Só que quando envolve o Vitória e fala em mansão, porque aqui no Recife mansão sempre puxa pra esse outro lado às vezes, né? E o Vitória de novo, né? Saiu o Fotomodel, entrou, não sei qual é a pronúncia, se é Skolka, mas Skolka, né? Outro site é da mesma linha? de público adulto. Vitória gosta. Aí quando o Cássio começou com mansão, eu digo, rapaz, aqui no Recife era mansão de Odete, né? Aqui no Recife sempre foi muito com mansão. Meu amigo. Então a Mansão Green não é isso não, tá? A Mansão Green aí é... Chega lá sem Waze, é? Sei nem onde é. E o pior é que é verdade, sei nem onde é. Mas Celso é da área. Oxente. Não era Zona Sul, era de Olinda na época, muito longe. Tá o disclaimer aqui. Tá o disclaimer aqui pra manter o casamento, né? Da área geográfica. Obrigado. Que era Massagana, né? Era por ali, né? Massagana. É por ali, né, Celso? Não, mas Odete era Candeias. Era Candeias, né? Candeia pra Barra de Tá vendo que eu não sei onde é? Então vamos seguir, que é melhor. Ainda bem que teve esse disclaimer aqui. Um desavisado. Chega uma mensagem lá no celular da patroa. A prova que tá todo mundo tranquilo é que esse programa não é ao vivo e você está assistindo isso agora. Exato.
Vamos lá. Aqui, Celso, um geral de quem usou sub-20 mesmo, tá? Sub-20, sub-20. Sub-20. Sem Os o reservas reforço aí do de... reserva. A bem da verdade, eu não sei se cada um tem um detalhe, o goleiro do Sport já tem mais de 20. Cara, eu tenho 22, pô. Mas dentro... Deu pra entender, deu pra Mas é entender. totalmente Mas aí- contexto, nunca jogou profissional. Mas aí uma discussão. Sub-20, aí alguém fala, ó, mas o goleiro não é. Pô, aí, então não bota, de repente você mata a pauta, porque o goleiro tem 22 anos. E pode ser que tenha outros detalhes nos outros times, né? O Sport é que a gente acompanhou mais de perto aqui, tá? Detalhe que na tela a gente teve nessa rodada Curitiba, que já tinha perdido do Foz na estreia, e nessa rodada Empatou com Londrina. empatou com Londrina em 2-2, tá? O Atlético Paranaense venceu. O Curitiba tem um ponto, mas é aqueles grupos em que são aqueles campeonatos que são 2 grupos, tá? De 6, você enfrentando as equipes do outro grupo, né? E se classificam 4. Então, assim, não vamos colocar nenhuma dúvida aí Na classificação do na Curitiba. classificação do Curitiba, mas detalhe, já vai. Não sei se já era o que estava planejado, tá? Mas nessa quarta-feira, nesse meio de semana, Já vai com força. já vai trazer. Já tinha colocado 2 nesse segundo jogo, já tinha colocado dois reservas, né, para compor, e deve ir com força máxima nessa rodada, tá? E o Atlético Paranaense empatou com o Cianorte, tá? Empatou com o Cianorte. Dos 5 times que a gente tem na tela, Curitiba, Atlético Paranaense, Flamengo, Sport, Ceará, só o Ceará venceu, tá? Venceu o Floresta fora de casa. Ceará que vive talvez o melhor momento da sua história em relação à base. Não tem uma cultura forte, né, Cássio? No futebol cearense, de grandes times de base, de grandes revelações, não tem convocações, por exemplo, começou a ter, não tinha, né? Começaram a surgir convocações da base há pouquíssimo tempo, e o Ceará conseguiu vencer o Floresta, tá? Fora de casa. O Flamengo empatou com a Portuguesa, 1-1, e o Sport empatou com o Jaguar em 2-2, tá? O Sport que, nos 3 jogos do ano passado, recorreu o à base, sub-20. 3 empates, e agora de novo com o Sub-20. Veja, velho, até curiosidade. Ou seja, 4 jogos, 4 empates. Os do ano passado foram todos por 1-1. E esse 2-2. Nunca esse time sub-20 ficou em vantagem. Todas as vezes. Saiu perdendo E todas as vezes empatou do segundo tempo. Do ano passado, 1-0, empatou do segundo tempo. Esse ano, 1-0, empatou ainda no primeiro tempo, mas tomou 2-1 e fez o 2-2 no segundo tempo. Ainda não ficou em vantagem. Né? Ainda não sabe E pela o entrevista. sabor de estar vencendo. Isso. E pela entrevista de Alexandre Oliveira, o Treinador. que não é nem interino, é o treinador do Sub-20. Sim. Subiu agora, né? Teve a mudança. A entrevista era de jogar os 2 jogos, tu viu, né? Deve manter. Deve manter. Deve seguir contra o Retrô, tá? Com o Sub-20. Retrô que goleou, né? A gente vai ver aqui. E que tem uma temeridade aí, mas. Mas ano passado foi assim também, né? E não é. Ano passado foi estratégia. Total, planejamento. Esse ano não deu Esse ano é não ter escolha, né? O time titular tá muito frágil ainda e não teria capacidade de enfrentamento. É um pouquinho de estratégia também, é. Se você tá dizendo, Fred, pô, forçada de barra é uma estratégia? Mas é uma estratégia que não tem muita opção. Se desconsiderá-la, ano passado tinha um time profissional para colocar em campo. Esse ano ainda tem muitas lacunas nesse time profissional, tá? E aí a gente sai, Celso, uma passagem por Santa Catarina aqui, tá? Porque teve um clássico. Criciúma venceu o Avaí por 2-1. Detalhe que tinha perdido na estreia pro Marcílio Dias, e eu até contei aqui, né? Teve torcedor do Sport e mandou mensagem: calma, Eduardo. Calma. Segura. A turma até tá contando com o Eduardo pra assim que ele cair no Criciúma, mas não precisa perder. E aí, detalhe que quem mandou isso mandou assim: e vai ter um clássico agora, com medo que ele saísse com 2 derrotas seguidas e já começasse a balançar, né? Mas estreia apagada, contida, tá? E o Criciúma se recupera no campeonato. Chapecoense muito mal no começo, tá, Celso? Perdeu, empatou na estreia e perde o segundo jogo, estreia de Rafael Thierry. Tá? Foi substituído, mas até onde eu sei não foi por lesão, não. Porque 2-0 entrou um atacante, tá? No lugar de Thierry, mas a Chapecoense larga mal no campeonato catarinense, tá? Com essa derrota por 2-0. Deixa eu até pegar o nome do time aqui, que eu me confesso, não é o Camboriú, não. Tem uns novos times ali em Santa Catarina. Camboriú. Não é o Camboriú, não. É não? Tem outro. Mas eu acho que essa derrota foi pro Foi pro Camboriú Camboriú mesmo? Foi, Então tá. foi. Então é porque eu fiquei confundido, achei que era o
O Concórdia, mas não, é o Camboriú. Tá certo. Até porque o Can, né? É, o Camboriú. Camboriú. Que acho que tá liderando o campeonato, se não me engano. E eu vou lhe confirmar agora. Se não me engano, porque a classificação é o líder do campeonato. Camboriú, líder de um dos grupos, né? Exatamente. Líder do grupo 1. Do grupo A. O melhor time do campeonato nesse momento é o Figueirense, que ganhou as duas. Aqui a gente chega, Celso, para destacar goleadas pelo Brasil, tá? E algumas outras notícias que são relevantes. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu a Avenida, tá? Wagner, mais uma vez, Wagner Leonardo, como sempre, né, mostrando sua capacidade ofensiva, tá? O Grêmio goleia, ex-jogador do Náutico, ex-jogador do Vitória, tá? Fez o seu gol. O Inter venceu o Hamburgo por Muito bom 2-1, zagueiro. tá? Isso foi lá no Gauchão. Grêmio, Goiás e Retrô têm as 3 maiores goleadas do Brasil 4-0, né? na rodada, tá? Um gol de Wagner Love. Isso. 41 anos, Retrô em cima do Vitória, tá? E o Goiás, Celso, eu fiquei impressionado com o tamanho do zagueiro do Goiás, Luizão. Eu tava assistindo esse jogo quando o Goiás fez 1-0. Esse cara tá pulando, não. Não, esse aqui tá. Não, esse, não é possível. esse aqui tá por Os caras tá dizendo que eu fiquei impressionado com o tamanho. Esse cara não tá pulando, não. Não é possível, não. Pô. Mas veja, Só a segura do outro. Que perna da mentira. o autor do gol é Luizão, que tá aqui. Tá abaixado, tá aqui abaixado. Tá cocorado aqui. É. Não, mas veja só. Perceba, os outros 2 jogadores estão abraçando ele aqui, pô. Impressionante mesmo. Ele é muito alto. O cruzamento foi o cruzamento Lourenço, né? Lourenço veio do Ceará. Cruzamento na medida. O cara é muito mais alto, assim, do que todo mundo que foi na bola. E o Goiás venceu por 4-0, tá? Estreia de Daniel Paulista, tá, Celso? Primeiro jogo de Daniel Paulista à frente do Goiás. Daniel tá dizendo que tem rodízio, não, viu? Os treinadores estão muito preocupados Tá, pô. na sua chegada, né? É. A turma tá sem muito essa história de rodízio. Então, o campeonato. E a gente mostrou aqui, quando a gente fez aqueles especiais. Se tem um dos times no Brasil que precisa ganhar o campeonato, é o Goiás. É o Goiás. Já tem um justamente. certo tempo que não ganha o campeonato goiano, tá? Passando pelos 2 principais equipes, o Atlético Goianiense venceu o Anápolis e o Vila Nova venceu por 2-1. Teve gol de Yuri Castilho. O nome desse time é Abecate. Diferente, né? Um time que surgiu recentemente. Aí a gente vem pro Pernambucano, Celso. O Pernambucano. Abecate se faz gueca mole, né? Cara, horroroso. Mandar um abraço para nosso amigo Rafael Brasileiro, no Canadá. Um beijo, Rafa. Um outro abraço pro nosso amigo Ravel Pinheiro, em Salvador. Eu tenho certeza que ele vira. Da mesma escola. Cascardoso. Cascardoso. Um gigante também. Isso. São os que trabalham com esse humor. Porra, mas foi bom. Pô. Você vê que gera aqui na mesa uma resposta. Né? E o nome do time é Abecate Ouvidorense. Meu amigo. É muita vontade de fazer um nome Feio e difícil de você trazer. Nada parecido com o nosso Jaguar, né? Jaguar, pelo amor de Deus, dos é o melhores melhor nomes do futebol brasileiro. Perfeito. É Um muito dos bom. melhores nomes da história. Time de Jaboatão, dos Guararapes. É muito É sensacional. Sensacional. Inclusive, a galera deveria dar um jeito de botar Jaguar. Como assim? Pra fazer sentido. Tem um Jaguarzinho ali. Não, é a única coisa. Só dá um Jaguarzinho Só ali. falta ter um Jaguar ali, Solto. cavaleiro ali por dentro. Na pedagiada. Meu amigo. Na mata ali de Jaboatão. Não precisa ser na orla, não. Mas por dentro ali, botar um Jaguarzinho Perto da Ilha do Amor. pra animar a turma, tá? Ai, irmão. Mas vamos lá. Perigoso o Jaguar? Quê? Nível de ataque de um Jaguar. Felino. Grande. Queira não, né? Queira não. Se encontrar, correr não adianta. Faz o quê? Rapaz. Se finge de estátua, né? Se encontrar, começa a se despedir aí dos pensamentos. Mas o Jaguar, ele é. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o Jaguar é a nossa onça pintada. É como as pessoas lá de fora chamam nossa onça pintada. Mas eu vou conferir até o fim do programa, eu trago. Certo. Mas tem chance de encontrar por aqui não, né?
Se subir um pouquinho mais, tem. Aqui Tá. tem um jaguarzinho, a jaguatirica. Tá. Pô, do Jaguar pode Ah, ser de pô, Jaguatirica. tá vendo aí? Olha aí, ó, melhorando o sentido. E passando pelo Pernambucano, o Náutico venceu o Maguari por 2-0, né? Aqui chamaria atenção os 2 gols de Paulo Sérgio, né? Começando o ano. E aqui acho que vale um novo debate. A gente passou, né? Começou falando do público e agora fala de novo do público, né? A gente passou pelo Corinthians, Cássio citou o Náutico, mas o Santa Cruz colocou um público muito abaixo 5.263. da própria média do clube, mesmo na arena, mas era um domingo, tinha toda uma questão. E dentro do vídeo do Santa, O menor público, Fred, em 2025, o Santa teve 19 mandos, somando Nordestão, Estadual e Série D. E o menor público foi de 8.000 pessoas, que foi também o único abaixo de 10.000 pessoas. Então, não dá para achar que uma estreia, depois eu vi com o time num bom momento em relação institucional, ter 5.200. A gente, obviamente, no vídeo que o Fred está falando, a gente debate vários fatores a para gente isso. tava ao vivo, Cássio, nesse momento, e a torcida do Santa concordando com a gente, tá? Não é muito fácil não, Celso. Eu até deixei pro final, porque a Sobretudo gente nesse sabe ponto, né? que a torcida do Santa Cruz tem uma dificuldade muito grande de se debater questões sobre ela mesma, tá? Quando o público é baixo, quando um comportamento é criticado, a torcida do Santa fica numa defensiva extrema. Mas os alvos são outros nesse momento, tá? E o alvo da torcida do Santa claramente está direcionado à SAF, aquele plano de sócios que, mesmo tendo vindo os planos pedidos com check-in, mesmo assim, ainda há muita reclamação, valores altos, né? Contas que não batem. Se você não for sócio, você acaba tendo uma vantagem. E se você não fizer check-in, principalmente, você acaba tendo mais vantagem do que o sócio que fez check-in. Então, o alvo é a SAF, o outro alvo vai ser sempre a Arena. A Arena vai ser sempre colocada como um fator, né, de dificuldade. Mas o que a gente debateu muito foi o seguinte, Celso. Hum. Não importa se a Arena é longe, se o horário é ruim, se a SAF criou uma precificação elevada para os sócios que acaba elevando também o valor do ingresso para poder justificar o plano de sócio. Não adianta, porque os 3 fatores que aqui a gente colocou serão permanentes Isso. em 2026. Isso. A arena não Tá? vai ficar mais perto, É. o A SAF horário não não vai vai dar um mudar recuo muito. tão rápido, pelo menos, nessa questão do plano de sócios. E como já estão sendo feitos novos É, sócios, vai dar muito trabalho desfazer. isso, Né? Então, isso. assim, me parece a Teria que criar uma realidade. categoria nova para quem já. E ele tem que ter, já... mas essa categoria já não está batendo o atual, né? Exato, Então, exatamente. não me parece ter alavancado, mobilizado a torcida do Santa para romper ali a barreira dos sócios. O último número que eu vi que Cássio postou foi 6.000 sócios, tá? Muito, muito, muito baixo. Acabou com os dependentes, que eu acho até que todos os clubes deveriam fazer isso. Os poucos que ainda fazem, é algo muito aqui de Pernambuco, mas acho que, no final das contas, impacta ver o Santa estreando na temporada com 5.000 pessoas. Assusta porque tinha um amistoso marcado, que foi cancelado para o público, que tinha 13.000 ingressos vendidos na mesma arena, numa noite de quinta-feira. Tá? Queira ou não, foi no domingo à tarde. Muito bem. Fred, só confirmando aqui, jaguar e onça são os mesmos animais. Então, é isso. Dessa forma, galera, a gente chega ao fim do nosso programa, tá? Espero que vocês tenham gostado desse nosso raio-x. Ele vai acompanhar a gente aqui, principalmente nesse começo de temporada. Pode sofrer algum ajuste, alguma atualização, até para atender às demandas da própria cobertura, tá? Eventualmente a gente vai Se tiver na entrar... reta final da fase de Isso. classificação, a gente vai estar trazendo número Matemática, aqui. classificações. Ó, a Chape com dificuldade de classificação lá Exato. no Catarinense. Porque vai ter muita relação de Copa do Isso. Brasil, por exemplo. Claro, claro, tá. A gente tá Exatamente. acompanhando mais campeonatos, assim, Celso. Eu dei uma olhada como foi o Alagoano, tá? CRB ganhou 1-0, CSA ganhou com facilidade. Mas a gente vai tentando construir enredos, né? Uhum. Histórias, conexões, narrativas. É o que a gente mostrou nesse primeiro programa. O segundo programa, que já vem quinta-feira, tá? Isso. Ou quinta ou sexta, acho que quinta. É tudo, veja só, Rodada, né? Rodada meio de semana, fim de tudo semana, meio de semana, fim de engatilhado, semana. né? Pode ser que a gente só faça na segunda também, e aí faça o resumo das duas outras, como acabou sendo esse, com os que tiveram data zero, né? Enfim,
Toda segunda é certo, né? Esse da quinta a gente eventualmente pode fazer ou não fazer para ir atualizando todos vocês em relação aos acontecimentos dos estaduais. Vai ter um momento que vai ser, a gente pode fazer um ranking aqui, ó, quem tá acima do um power rank aqui, quem tá acima do esperado, quem tá dentro do esperado, quem tá abaixo do esperado. São várias. Mas na primeira rodada não dá, né? É. Esse raio-x aqui dos estaduais, ele vai ter várias faces nesse mês de janeiro, que vai entrar ainda por fevereiro e março, né? E nesse caso, lembrando, final de janeiro tem Power Rank, porque já acabou a primeira fase. Exato. A gente já vai falar os eliminados, Isso. quem foi o exato. principal eliminado. Vai ter Isso, muita coisa isso. legal aí. Então, Já tem eliminado no Cearense. já, exatamente. Então, para você não perder nenhum conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que toda vez que tiver conteúdo novo, você vai ser notificado aí. É só clicar ali rapidinho, você tá vendo conteúdo novo aqui no 45 Minutos. Agradeço ao maestro, a Fred Figueroa. Esse programa teve a direção de João Trigueiro, as edições de Márcio Souza e de Gabriel Costa. Marcinho Sabotagem. Marcinho Sabotagem. A coordenação... Sou contra esse apelido. A coordenação Era melhor é de Rodrigo o primeiro, Carvalho. né, que era Farelo, Farelo. Farelo. Era muito melhor, viu? Sabotagem, cachorro, caiu como aluno. Oh. Forte abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.